castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até você nessa manhã de domingo para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Como tu já deves ter percebido, a minha voz está diferente. Essa semana que passou eu tive um resfriado forte, até fiz o exame de Covid, deu negativo, é só mesmo um resfriado. E sou muito grato a Deus, né? Porque é só um resfriado, embora eu já tenha tossido muito, espirrado muito, e aí ataca a renite junto e tudo mais. Mas é uma alegria a gente poder estar se reunindo através da internet neste dia do Senhor, neste dia 11 de julho, dia que Deus pensou para ti e para mim como um dia diferente, um dia para que a gente pudesse dar uma pausa na nossa rotina, dar uma pausa na nossa agenda, no nosso cotidiano, e a gente possa então ter um tempo também para se ocupar com a palavra de Deus. Como pudeste ver no início, na abertura desse momento de mensagem, nós queremos conversar hoje sobre esse tema, por estar vivo. E nós vamos conversar neste domingo e no próximo domingo sobre esse tema, por estar vivo. Nos últimos dias eu acompanhei nas redes sociais o pessoal que está quase da minha idade, mais velho um pouco, se vacinando ou recebendo a primeira dose da vacina do Covid. E eu olhava o semblante das pessoas e via de regra, apesar de muitos estarem com medo da agulha, ainda assim o semblante era de alegria, era de felicidade. E eu lembro que numa das postagens alguém colocou assim: eu estou tendo a alegria de estar vivo para receber a vacina. Quantos não têm esse mesmo privilégio? E eu fiquei pensando naquilo, fiquei meditando nisso, no que essa pessoa escreveu. E, de fato, poder dizer estou vivo por estar vivo, isso de alguma forma mexe com a gente. Porque muitos de nós já perderam pessoas próximas, queridas, não para o Covid, mas para acidente, violência e assim por diante. E nós estamos vivos, por estar vivo. E nós queremos então conversar sobre o por estar vivo, então eu serei agradecido ou viverei grato. E no domingo que vem nós queremos conversar então por estar vivo, serei um realista esperançoso. Quando eu estava pensando nessa postagem dessa pessoa no Facebook, eu fiquei lembrando do sorriso dessa pessoa e lembrando de uma palavra bíblica de Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, que diz assim: a alegria do coração aformoseia o rosto, ou a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A alegria do coração, ela transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Esse provérbio, dito há tanto tempo atrás, ele fala de uma grande realidade nos dias de hoje. Quando nós estamos alegres, verdadeiramente alegres, quando nós estamos verdadeiramente plenos, transbordantes de alegria, isso fica estampado no nosso rosto. Não há como a gente estar alegre com um semblante triste. Mas o contrário também é verdade. Portanto, esse provérbio israelita, dito há 3.000 anos atrás, ele é algo valioso e precioso nos dias de hoje também. Por quê? Porque, na verdade, é uma transferência para a sabedoria bíblica da realidade humana. Um coração alegre, dá para ver no rosto. Um coração alegre transborda essa alegria para fora do ser humano.
Eu não quero me ater aos detalhes, mas a própria ciência, a neurociência, explica e tenta explicar e está estudando cada vez mais detalhadamente a importância da alegria para a saúde e para a imunidade de um corpo humano. Então, o estar alegre não é apenas algo momentâneo, mas precisa ser um estado de espírito. E a neurociência tem pesquisado isso, tem se debruçado sobre essa questão. A importância, a influência da alegria, de momentos alegres e de prazerosos no bem-estar humano. E a gente não precisa ser nenhum cientista para saber que isso é bom. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente está pleno, quando a gente está realizado, quando a gente está cheio de prazer, quando a gente está completamente satisfeito, isso faz a gente se sentir super bem, isso faz a gente se sentir pleno de fato. Não existe a menor chance de ser alegre sem que isso esteja acompanhado da gratidão. E é por isso que eu quero nessa manhã conversar contigo sobre isso. A alegria precisa ter como a base sobre a qual a gente constrói a vida a gratidão. Não existe a menor possibilidade de alguém ser feliz e estar plenamente feliz sem que essa pessoa viva a gratidão no seu dia a dia. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos que a gente está vivendo desde fevereiro do ano passado, de 2020, aqui mais especificamente em Santa Catarina, desde então a gente tem visto uma escalada crescente de reclamação, de resmungos, de pessoas insatisfeitas, de pessoas se queixando, etc. e tal. É verdade, tem coisas que ficaram extremamente complicadas, mas por outro lado, ainda essa semana, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: se não fosse a pandemia, eu não teria tido o privilégio de por um ano acompanhar o crescimento dos meus filhos. Queridos, poder perceber que apesar das circunstâncias, nós temos motivos de sobra para sermos agradecidos, apesar das circunstâncias, poder agradecer pelas coisas que temos, pelas coisas que vivenciamos, pelas coisas que experimentamos, enfim, poder agradecer torna tudo mais fácil e faz a gente conseguir enxergar os dois lados. Porque quando a gente não consegue ser grato, a gente só consegue ver as coisas ruins que tem. A gente só consegue ver as coisas desagradáveis. A gente só consegue ver as coisas cansativas. A gente só consegue ver as coisas que a gente não suporta. Agora, quando a gente sabe ser grato, a gente entende a vida e consegue olhar para a vida numa outra perspectiva. E por isso, um coração agradecido é um coração que tem alegria e é um coração que transborda essa alegria no rosto. E aí Provérbios 15, versículo 13, texto esse com o qual nós começamos a nossa fala nessa manhã, esse texto nos mostra isso claramente, um coração alegre. E não existe a possibilidade de um coração estar alegre sem esse coração ser agradecido. Nós temos visto nos últimos dias, como eu já falei, efusivas manifestações de gratidão, gratidão ao SUS, gratidão à ciência, aos cientistas, a empresas que dedicaram os seus melhores cérebros e muitos milhões de dólares para o desenvolvimento de vacinas. Nós temos visto pessoas com grande alegria dizendo muito obrigado, mas também nós temos visto muitas pessoas que só conseguem agradecer pontualmente. Essa é uma grande questão, essa é uma questão bastante interessante. A alegria que transborda do nosso ser, a alegria que transborda, que inunda o coração, não é uma alegria momentânea de estar recebendo uma vacina, de estar recebendo um presente, de estar recebendo uma palavra de elogio, uma palavra de carinho. A alegria que brota da gratidão é quando a gratidão se torna um estilo de vida. E nesse sentido, nós estamos vivendo tempos difíceis. Porque nós não temos visto
pessoas vivendo um estilo de vida pautado na gratidão. Mas como é que tu afirmas isso, pastor? Talvez tu estejas te perguntando. Pelo simples fato de que nós temos vivenciado uma escalada de mau humor e de níveis de estresse nesse período de pandemia como talvez nunca antes nós tivéssemos experimentado. E não existe a possibilidade de a gente estar alegre, estar pleno, estar transbordante de alegria, se a gente está sem conseguir reconhecer os motivos de gratidão que a gente tem. Se a gente vive um estilo de vida onde a gratidão predomina, a gente vai ter sim os seus momentos de estresse, seus momentos de cansaço, seus momentos de aflição, a gente vai ter tudo isso. Mas isso não vai fazer com que a vida se torne tão difícil como tem sido o relato de pessoas nos últimos tempos. Gratidão como um estilo de vida. Gratidão como um estilo de vida que traz ao coração a alegria por estar vivo. E por estar vivo, eu quero ser agradecido. E quando eu falo aqui em ser agradecido, como eu já falei, não é apenas um momento, não é algo pontual, mas é um estilo de vida. E esse é o grande desafio para nós, enquanto cristãos, poder experimentar a gratidão como um estilo de vida, por estarmos vivos. Por estarmos vivos, sermos gratos, por estarmos vivos, sermos pessoas que sabem reconhecer, que sabem dizer obrigado, mas não obrigado porque alguém fez um favor, porque alguém alcançou o pote de margarina, porque alguém serviu o café, não, mas a gratidão como um estilo de vida, momentos pontuais de gratidão, de dizer muito obrigado por abrir a porta para mim, pode ser dito por alguém que está mal-humorado. Gratidão como estilo de vida, traz alegria e a alegria formoseia o rosto. E não existe possibilidade de ser alegre sem viver a gratidão no seu mais profundo, na sua mais profunda essência. E para ajudar a gente a entender isso melhor e fazer a gente compreender isso melhor, a importância da gratidão, eu quero me utilizar de um texto do apóstolo Paulo, da sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 10 a 20, que dizem assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Essa palavra de Paulo, dita em agradecimento aos filipenses, ela revela justamente aquilo que eu nessa manhã quero trazer ao teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. A gratidão como um estilo de vida, a gratidão como a razão sobre a qual eu construo a minha vida. Paulo está vivo, essa é a primeira grande constatação.
Paulo está vivo, e ele está vivo pela graça e pela misericórdia de Deus revelada através de irmãos. Paulo, em muitos momentos, foi açoitado, foi preso, foi, enfim, expulso das cidades por onde passava por pregar o Evangelho. E muitos irmãos o abandonaram, muitas comunidades o esqueceram, muitos irmãos na fé desampararam o apóstolo. Mas Filipos não. A comunidade cristã da cidade de Filipos renovou os cuidados com o apóstolo Paulo. E é muito interessante a fala que o apóstolo Paulo diz aqui para os irmãos em Filipos. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver a gratidão. Ele aprendeu a viver a gratidão. E dessa fala do apóstolo Paulo, eu tiro para mim algumas lições. A primeira delas é que Paulo sabia-se dependente de Deus. Quando ele caiu do cavalo, quando indo para Damasco para prender cristãos, ele foi surpreendido por Deus no caminho. E Deus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento ele entendeu o evangelho da salvação. E naquele momento tudo o que ele havia aprendido, ele era um rabino, ele era um professor, tudo o que ele aprendeu começou a fazer um novo sentido. E portanto Paulo sabia mais do que nunca que a sua vida estava nas mãos do Criador. Ele sabia-se dependente de Deus. Por isso ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado ou não, bem vestido ou não, bem alojado ou não, eu aprendi a estar contente. Queridos, talvez esse seja um grande desafio para os nossos tempos. Em tempos em que a gente reclama demais, em que a gente se queixa demais, em que a gente vê problema demais, em que a gente vê dificuldade demais, em que a gente vê, problemas demais ao nosso redor. Muitos nem são reais, muitos são problemas que a gente deveria dizer assim: isso não é nada, porque são coisinhas pequenas. Por conta de tudo isso, a gente precisa, melhor dizendo, reaprender a viver com gratidão, com alegria. Se a gente olha para o passado, para o que os nossos pais, nossos ancestrais passaram, vindo colonizar esses cantos e recantos aqui, e nós temos aí o mundo na porta de casa, com 3, 4 cliques, a gente tem comida dentro de casa e não precisa nem sequer ir para a cozinha. A gente, na verdade, não tem tanto motivo para se queixar. A gente se queixa porque a gente esquece de que a nossa vida está nas mãos do Criador. O apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos do Criador e que se ele tivesse o que comer ou não comer, ele ainda assim estaria sendo cuidado pelo Criador. E nesse sentido, se a gente entende isso, se a gente entende que a nossa vida está nas mãos do Criador, então a gente também vai, de alguma forma, se alegrar e ser grato porque não nos tem faltado o que a gente precisa. Paulo sabia-se, desculpem as minhas tosses, viu? Mas a garganta não permite que seja diferente. Paulo sabia-se dependente de Deus, do Criador, e Paulo sabia-se também guardado pelo Criador. Acontecesse o que acontecesse, viesse o que viesse, ainda assim, Paulo estava guardado nas mãos do Criador. Terceira conclusão que eu tiro dessa fala de Paulo aos Filipenses: Paulo sabia discernir, diferenciar o necessário do dispensável. Talvez uma das coisas que a gente mais tem feito confusão nos dias de hoje é no que diz respeito ao necessário e ao dispensável. Grande parte do nosso cansaço, do nosso estresse, da nossa fadiga, da nossa incomodação, das coisas que nos irritam, das coisas que nos tiram do sério, são decorrentes de coisas que são dispensáveis.
E eu me incluo aí. O que realmente é necessário para a gente? O que realmente é o fundamental para a vida humana? O que realmente é o fundamental para a nossa família? O que é o dispensável? O detalhe é que a gente quer tudo. A gente quer o necessário, a gente quer o dispensável, a gente quer o supérfluo, a gente quer tudo. E tudo isso vem sendo jogado num tempo estranho como o que a gente vive, tempo de pandemia. Tudo isso vem sendo jogado para dentro da vida da gente e isso tem trazido para nós uma sobrecarga de estresse e a incapacidade de viver a vida de uma maneira agradecida, de uma maneira graciosa, uma maneira onde a gratidão faz parte. Não a gratidão, como eu falei, de alguém que serviu o café para a gente, mas a gratidão como aquela coisa de poder abrir a janela de manhã e dizer: Senhor, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou em casa, eu estou indo para o trabalho, está frio, mas eu tenho trabalho, eu te louvo, eu te agradeço. Gratidão como um estilo de vida. Está aí uma coisa que a gente precisa reaprender, está aí uma coisa que a gente precisa buscar, está aí uma coisa que a gente precisa redescobrir. Mas isso só é possível quando a gente sabe que a vida da gente está nas mãos do Senhor. Isso só é possível quando a gente sabe que Deus cuida da gente. Isso só é possível quando a gente sabe que nas mãos do Senhor nós estamos guardados e protegidos. A gratidão como um estilo de vida, como um jeito de viver a vida, não como momentos pontuais. A gratidão como um estilo de vida, como um jeito de viver a vida e não como momentos pontuais, a gente só consegue quando a gente está numa estreita comunhão com o Criador. Porque é o Criador que vai nos conduzir à percepção de que a gente precisa bem menos do que a gente acha que precisa para viver. E a gente vai ter a percepção de que Deus cuida da gente quando a gente sabe ser grato pelas pequenas coisas. Quando a gente sabe ser grato pelo cuidado constante do Criador. Por estar vivo, eu quero ser grato. Por estar vivo, eu quero viver a minha vida como um estilo de vida vivido na gratidão. Porque se eu perder isso, eu vou perder as coisas mais valiosas que eu tenho. Se eu perder a vida, se eu perder, digamos assim, melhor dizendo, se eu perder a vida como a vida de gratidão, se eu perder o estilo de vida com gratidão, eu vou estar perdendo coisas que são importantíssimas para a vida humana. Por exemplo, eu vou perder minha família. Eu não estou falando aqui de perder de um casamento que se desfaz, não estou falando disso. Mas eu estou falando que eu vou perder o tempo precioso reclamando, resmungando, me estressando, me incomodando, me cansando. E quando eu perceber, os anos terão passado e tudo que vai sobrar não é gratidão pelas coisas que eu vivi, mas é frustração, porque eu perdi meu tempo. A vida vivida com gratidão é uma vida vivida na totalidade, na intensidade dos relacionamentos. É uma vida vivida com sabedoria. Saber agradecer, saber ser grato é sinal de sabedoria. É sinal de que a gente está entendendo qual é a tocada, qual é a pegada da vida. Viver uma vida com gratidão torna a nossa vida leve, torna a nossa vida feliz. Isso não quer dizer que a partir do momento que eu descubro em Deus um novo jeito de viver a vida com gratidão, isso não quer dizer que eu não vou me aborrecer, que eu não vou me incomodar, que eu não vou me estressar. Não quer dizer isso. A gente não pode ser tão ou um ou outro. Não. Isso tudo vai fazer parte da vida humana e vai continuar fazendo parte da vida humana. Agora, quando eu lembro da importância de agradecer e de saber que a minha vida está
cuidada por Deus, esteja eu consciente disso ou não, e de que eu estou nas mãos de Deus, esteja eu consciente disso ou não, e de que Deus está presente na minha vida, esteja eu consciente disso ou não. Então, quando eu entender isso, eu vou entender também que eu posso ser grato, e que eu tenho muito mais que agradecer do que a resmungar, do que a me queixar, do que a reclamar. Uma vida com gratidão torna a vida mais leve. É muito chato a gente viver do lado de alguém que está sempre vendo as coisas ruins. É muito chato a gente viver do lado de alguém que até agradece quando alguém lhe serve uma xícara de café ou lhe passa a cuia de chimarrão e diz obrigado, mas que tu percebe que por dentro é uma pessoa amargurada, azeda, uma pessoa que não encontra alegria de viver. A gratidão quer dar a alegria de viver. E isso só é possível em Jesus. Mas como, pastor? Como a gratidão, o agradecer não é um hábito? É um hábito, tanto que a gente tem que ensinar isso para as crianças. A gente, quando tem uma criança pequena, a gente precisa ensinar a criança a dizer, por favor, com licença, muito obrigado, agradecer. Mas a gratidão como um estilo de vida, como um jeito de viver a vida, isso só é possível em Jesus. Porque a gratidão, sim, agradecer pelas coisas pontuais, isso é um hábito. Eu acho muito bonito esse hábito. Aliás, quando a gente vê isso, por exemplo, dentro do relacionamento dentro de casa, famílias onde a palavra por favor, muito obrigado, fazem parte. Isso é muito bonito. Mas isso é pontual, isso é hábito, isso é costume, isso é aprendizado, isso é educação que vem de casa. Agora, a vida como um estilo de vida vivido na gratidão, isso só pode brotar em Deus. Por quê? Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, a minha vida vai estar vazia. E quando a minha vida está vazia, eu vou tentar encher isso de alguma forma. E o detalhe é que essas coisas que eu vou tentar usar para encher a minha vida, elas vão me frustrar, elas vão me decepcionar. Elas vão me deixar na mão em alguns momentos. Se a vida do Paulo não estivesse alicerçada em Jesus e no Senhor que derrubou ele do cavalo, se a vida dele, se o ministério dele tivesse alicerçado apenas no cuidado de irmãos da igreja, em muitos momentos ele estaria numa situação muito difícil e frustrado certamente. Mas a sua vida estava alicerçada em Deus. E é claro, como ele diz, né? Não que eu não esteja alegre pelos donativos que vocês enviaram. Pelo contrário, eu estou muito feliz porque vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. Mas ele ainda assim sabia que a sua vida estava alicerçada no Criador. E por isso ele era grato, ele era agradecido. Por isso ele sabia viver a gratidão. Eu tenho refletido muito nos últimos dias. Eu quero viver a minha vida em constante gratidão. Eu quero ser alguém que reflete nos olhos a gratidão. Eu quero ser alguém que reflete na sua vida a gratidão. Eu estou muito longe de conseguir isso. Porque a minha tendência enquanto ser humano é ser reclamão, é ser resmungão, é ser o cara que vê sempre as coisas que podiam ser melhores. Esse é o meu jeito. E Deus sabe o quanto eu luto com isso. É muito mais fácil para mim ver os problemas, as dificuldades do que as coisas boas. Mas eu quero viver a minha vida com gratidão. Porque eu não quero perder minha vida. Porque eu não quero perder o melhor da minha vida. Porque eu não quero perder as coisas pequenas e significativas. Eu ganhei muitos presentes quando criança. Criança lá no interior, ganhei muitos presentes. Alguns deles me marcaram, alguns deles eu lembro bem. Mas sabe quais são os presentes que eu mais lembro da minha infância? Os presentes que foram brincados com o pai e a mãe. Eu lembro
que nós tínhamos uma carrocinha, era o nome que a gente chamava, feita de maneira muito caprichada por um marceneiro. E as coisas mais prazerosas para nós não era a carrocinha, mas era quando a mãe nos colocava em cima da carrocinha e nos puxava de um lado para o outro. Aquilo era maravilhoso. Eu sou grato pela carrocinha que eu ganhei na minha infância, que marcou minha lembrança. Mas eu sou muito mais grato pela minha mãe, que nos puxou de um lado para o outro. Quando eu estou falando em viver a vida com gratidão, eu estou falando disso. É de valorizar, de perceber, de agradecer pelos pequenos momentos. E talvez a pandemia, esse tempo que a gente está vivendo e que eu acredito que está chegando no seu terço final, ou na sua descendente final, eu penso que uma das coisas que ela nos ensinou é a gratidão. É a gratidão por poder abraçar, por poder estar junto, por poder dar um abraço, por poder dar um beijo em alguém, por poder cumprimentar alguém com força, com vontade, por poder celebrar o aniversário de alguém. A vacina é motivo de gratidão, de extrema gratidão. Mas a maior gratidão é a gratidão de estar vivo e de poder reencontrar e perceber que nós temos muito mais que agradecer do que a reclamar. E a minha oração, e com isso eu quero encerrar também essa fala nessa manhã, a minha oração é para que Deus me ensine a viver uma vida onde a gratidão se torna um estilo de vida. Onde a gratidão se torna um estilo de vida. Não algo pontual, mas um estilo de vida. Para que eu não perca a vida que Deus me deu. Porque quem não sabe agradecer, quem não consegue viver a sua vida como um estilo de vida de gratidão, ele vai perder a vida com estresse, cansaço, incomodação e por aí vai. E a vida vai se esfarelando e se perdendo no meio de tudo isso. Eu não quero isso para mim. Pelo contrário. Eu quero poder ser grato por cada dia e por cada presente e por cada momento. E para isso eu quero orar diariamente dizendo: Senhor, me ensina a ser grato, me ensina a agradecer. Por estar vivo, eu quero viver agradecido. Que Deus me ajude. Eu quero orar contigo ainda. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, porque Tu és o Deus do cuidado. Nós te louvamos e te agradecemos também, Senhor, porque a ciência tem avançado e tem permitido com que homens e mulheres pelo mundo afora estejam desenvolvendo vacinas para a Covid. Obrigado, Senhor, pela vacina da Covid que está vindo. Continua abençoando esses cientistas, esses pesquisadores, para que consigam uma vacina 100% eficaz. Obrigado também pelas outras vacinas, Senhor, que nós já temos no nosso calendário vacinal. Aquelas, Senhor, que nós recebemos e que fizeram com que simplesmente algumas doenças praticamente fossem erradicadas do nosso país. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a vida com olhos de gratidão. Ensina-nos, Senhor, a dizer muito obrigado, não pelas coisas pontuais que nos são feitas, mas pela vida que nos é dada. Ensina-nos, Senhor, a sermos agradecidos para que nós não percamos os nossos dias, não percamos os nossos anos, não percamos os nossos momentos, Senhor. Ensina-nos a ser gratos. Ensina-nos, Senhor, a ter a consciência de que a gratidão pode fazer cada dia da vida valer a pena, apesar das circunstâncias. O Paulo sabia que apesar das circunstâncias, ele tinha muito que agradecer.
Obrigado que Tu cuidou da vida do apóstolo Paulo e também Tu cuida da nossa. Muito obrigado. Senhor, dá-nos um coração grato. Ensina-nos a agradecer. E Senhor, tira de nós toda reclamação, todo o estresse. Substitui tudo isso, Senhor, com a Tua presença e com a alegria que vem do alto. E aí teremos um coração grato. E o nosso rosto transbordará tal alegria e gratidão. Amém. Dessa forma, nós encerramos a mensagem para essa semana. Que Deus te dê um coração grato, que tu possas pensar na tua vida, se tu tens vivido tua vida com gratidão ou tens vivido a tua vida com reclamação, com resmungação, com murmuração, com estresse. Que Deus possa te dar um coração que deseja viver a gratidão, não como um momento pontual, mas como um estilo de vida. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te ampare. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem, quando queremos continuar conversando sobre esse tema, por estar vivo. Que Deus abençoe e guarde a tua vida. Amém. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.